E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Pastor Antônio Júnior e hoje eu quero responder uma pergunta que é de milhares de mulheres, não só aqui do Brasil, mas fora também. Eu recebo essa pergunta no Facebook, aqui no YouTube, no meu site, já recebi muito. E as mulheres têm dúvidas, mulheres de Deus, se elas estão pecando ao usar maquiagem, ao cortar o cabelo, colocar uma tinta no cabelo, se elas podem usar saia, calça jeans, esmalte, sabe, essas coisas que para algumas, talvez elas nem se importam, mas muitas, elas querem agradar a Deus e por isso elas têm esse medo de estar desagradando ao Senhor por causa disso. Então nós vamos ler na palavra de Deus, mas antes eu gostaria que você se inscrevesse aqui embaixo, clique em inscrever-se e você vai receber os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? E do lado tem um sininho, clica nele também para você ser notificado aqui no seu celular, tá certo? E eu vou ler duas passagens, né? Mas antes de tudo eu quero deixar minha opinião, né? Eu confesso que eu não consigo entender por que ainda muitos líderes, né, de igrejas, eles prendem os seus fiéis em doutrinas de homens, em doutrinas que não estão na Bíblia. Elas são tidas como usos e costumes, mas que não está na Bíblia. Então, eu quero dar minha opinião, mas antes de tudo eu vou mostrar na palavra de Deus o que a Bíblia diz a respeito disso tudo, tá bom? E a primeira passagem que eu quero ler, ela está lá em 1 Timóteo, capítulo 2. Olha o que diz. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. E a segunda passagem que eu quero ler está lá em 1 Pedro, capítulo 3. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Essas duas passagens, elas são usadas para aqueles que defendem que não pode usar maquiagem, não pode usar brincos, não pode ficar pintando o cabelo, sabe? Não pode cuidar da aparência. Mas será que essas duas passagens realmente querem dizer isso? Como nós acabamos de ver aqui em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo mostrou que as mulheres devem se comportar com decência e com discrição, de forma modesta, porque as mulheres, elas devem ser conhecidas pelas suas boas obras, aquelas mulheres que professam a sua fé em Deus. Então o apóstolo Paulo focou na decência e na discrição. E o apóstolo Pedro, ele disse que a beleza das mulheres não deve estar nos enfeites exteriores, como joias, roupas finas. E ele então diz, pelo contrário, a beleza da mulher deve ser a beleza interior, a beleza que é de grande valor para Deus. Então, se nós analisarmos esses dois contextos, nós vamos ver que o foco é o mesmo. As mulheres devem se comportar com decência, com discrição. Elas devem priorizar o ser interior. Elas devem priorizar o caráter, porque é isso que é de grande valor para Deus. Mas em momento algum eles estão dizendo que é proibido elas usarem esses apetrechos, esses acessórios. Eles não estão dizendo isso, mas eles estão dizendo que a mulher de Deus, ela deve ser conhecida pelo seu caráter, pelas suas obras, pelo seu respeito. Porque do que adianta uma mulher que segue religiosamente, né, todas essas coisas, mas quando ela sai da igreja, ela faz fofoca, faz contenda, não respeita o seu marido, enquanto que às vezes uma mulher que se cuida, ela cuida da sua aparência, ela faz isso por causa de Deus, por causa do seu esposo, né? Então ela respeita o marido, ela é uma mulher de Deus, uma mulher de oração, e é uma mulher que com certeza agrada a Deus. Então esse é o foco da Bíblia. A Bíblia não vai ficar falando para você, olha, você não pode colocar uma saia abaixo, né,
dos joelhos tantos centímetros, você não pode usar tal brinco. A Bíblia não vai ficar falando de forma específica. A Bíblia não tem respostas para tudo, porque cada geração muda os seus valores, mas o que a Bíblia nos dá são princípios que você, mulher, você também, homem, você deve guardar no seu coração. Porque uma mulher virtuosa, né, ela saberá usar suas roupas com decência, ela saberá usar maquiagem com decência, ela não vai exagerar, vai ser uma mulher que vai se portar com decência diante da sociedade, tá bom? Então a mulher virtuosa, ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo vai te conduzir. Eu sei que é difícil quando você às vezes nasce numa igreja que todos seguem essa linha e todos recriminam você que quer usar brincos, você que quer usar todos esses acessórios. Você às vezes pode se sentir excluída se você tomar uma atitude diferente. Mas eu quero te aconselhar a você buscar a direção do Espírito Santo, porque mais importante é você obedecer a Deus do que obedecer a homens. É mais importante você ser guiada por Deus do que ser guiada por doutrinas de homens. Então peça para o Espírito Santo moldar o seu coração. Eu sei que talvez nesse vídeo aqui haverá muitos comentários de pessoas que às vezes nem assistiram o vídeo e já começaram a falar, eu sei que é pecado, né? Mas peça direção para o Espírito Santo e talvez você se sente bem vivendo dessa maneira. Então, eu não estou aqui para dizer que você agora tem que seguir isso que eu disse aqui, você tem que agora se maquiar, você tem que se cuidar, mas eu estou dizendo para você ser guiada por Deus. E é uma coisa muito importante também para você analisar. Você acha que o marido vai querer uma mulher que não se cuida? Então, você precisa também pensar nisso, você precisa valorizar o teu esposo, você precisa se cuidar também, até mesmo para dar um bom exemplo para as outras mulheres, né? Porque isso é sinal de uma pessoa que se cuida, uma pessoa que se ama. Então, eu sou a favor. A minha esposa, ela se maqueia, a minha esposa, ela pinta as unhas, a minha esposa arruma o cabelo, ela ainda não passou tinta no cabelo, nem pretende passar, mas ela não vê nada de errado nisso, sabe? Então, quando eu procurei uma mulher de Deus, eu procurei uma mulher que tivesse não só a beleza interna, mas uma beleza externa também, né? Porque o homem vê a aparência, o ser humano vê a aparência, então você precisa se preocupar com isso também, né? Mas é lógico, tudo com decência, tudo com um bom senso, tá bom? Então essas duas passagens, né, que eu li aqui, elas só me mostram isso, que o foco é você ser uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa acima de tudo, né? Então a pergunta que fica para esse vídeo é: eu estou glorificando a Deus com as minhas roupas? Eu estou glorificando a Deus com a minha aparência? Com o meu modo de me portar? Isso é o mais importante, né? Será que eu estou sendo motivo de escândalo? Talvez você vai ser motivo de escândalo para aqueles que são religiosos. Jesus o tempo todo escandalizava, porque a maneira dele de servir a Deus era uma maneira livre. Jesus não impunha regras, né? Ele não se baseou na lei, ele se baseou na graça. Deus está vendo o coração. E por isso ele escandalizou os religiosos. Mas isso não é errado, porque os religiosos, eles se escandalizam sem motivo, né? Mas se você estiver escandalizando de uma maneira errada, porque você está exagerando, porque você está sensual, porque você está valorizando mais a aparência do que o seu eu interior, então você precisa mudar. Então você precisa que o Espírito Santo mude o seu coração. E há uma outra passagem, só para a gente encerrar, que eu quero ler para vocês, está lá em 2 Coríntios, o capítulo 2. Olha o que diz: porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Há uma outra versão que diz que nós somos para Deus o bom perfume de Cristo. Então, você deve analisar qual perfume você está exalando. É lógico que essa passagem aqui está dizendo do perfume espiritual. Ninguém vê esse perfume, mas nós somos o bom perfume de Cristo. Quando você chega num ambiente, você tem deixado as pessoas, né, incomodadas, ou você traz paz naquele ambiente, ou você alegra o ambiente, ou você é uma pessoa que
traz uma sensualidade no seu modo de vestir, no seu olhar. É isso que nós devemos estar atentos. Nós devemos transmitir o bom perfume de Cristo e não o perfume da sensualidade, o perfume da malícia. Não, isso tudo é quando a pessoa ainda não foi transformada pelo Espírito Santo. Porque quando a pessoa é transformada por Deus, ela tem interesse de transmitir o bom perfume de Cristo. Tá bom? Então reflita qual tem sido o perfume que eu tenho transmitido para as pessoas. As pessoas me veem como uma mulher indecente, uma mulher vulgar, ou o homem também, como um homem que é malicioso, um homem que só fala bobeira, que só fala piadas indecentes, ou como um homem que se porta como um homem de Deus. É aí que fica a pergunta para nós. Todos nós devemos fazer essa pergunta antes de sair de casa. Né? Será que eu estou glorificando a Deus com esse decote? Né? Hoje em dia é difícil comprar uma roupa que seja tudo fechada, e eu não acredito que Deus também queira isso, mas nós devemos tomar cuidado de às vezes querer andar na moda e às vezes causar em outras pessoas o desejo de pecar. Um dia eu falei isso, né, que a mulher não pode gerar no homem o desejo de pecar. Mas para que eu fui falar isso, né? As mulheres já me acusaram de machismo, de vocês homens são todos safados, né? Querendo ou não, de qualquer forma, os homens vão olhar mesmo. Eu sei, os homens são pecadores, né? Todos nós somos pecadores, mas existe um modo de você se vestir que evita isso, que evita o pecado, né? E não pense que o pecado é do outro. Não, às vezes você está pecando porque você está causando isso nas pessoas. Então nós devemos também pensar dessa maneira, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te esclarecido. E se você gostou, compartilhe com seus amigos, compartilhe com suas amigas. Tantas pessoas aprisionadas, né, num sistema religioso, sendo que a palavra de Deus diz que Jesus nos libertou. Jesus veio para nos libertar do pecado, de tudo aquilo que nos aprisiona. Então não siga doutrinas de homens, siga a palavra de Deus e você vai ser liberto, você vai ser feliz cada vez mais, tá bom? Que Deus te abençoe, um grande abraço.